Olá, vestibulandos! Estamos aqui de volta com nossos alunos, aos alunos do professor Luiz Carlos, aqui na telinha da TV União. Lembrando que esses alunos atendem a todos os vestibulandos aí, dos vestibulares aí das universidades particulares, né, aquelas principais lá do Sul, do Sudeste, que não aderiram ao Enem, e também ao vestibulando que vai fazer o Enem. O Enem é um novo vestibular, é uma prova igual ao vestibular, só que uma prova aí onde todas as universidades públicas resolveram adotar esse novo sistema de prova, a prova do Enem, ok? E nós estamos nessas aulas, no domingo anterior, neste domingo aqui também, nós estamos resolvendo a prova do Enem do ano passado para que o aluno tenha ideia das questões, principalmente aquele que não fez, né, e aquele que fez, acompanhar a solução, o comentário e também como pode ser abordado esse assunto, ok? Lembrando que o nosso aulão, ele além de passar ao vivo aqui pela TV União, ele também passa ao vivo pela internet, né? Então muitos estudantes acompanham pela internet através do site www.tvuniãodenatal.tv.br, tá certo? O site da TV União está aí na telinha, vai aparecer aí o site da TV União, tvuniãodenatal.tv.br. E se você perdeu as aulas anteriores, dos domingos anteriores, né, as aulas dos anos anteriores, você pode acessar o nosso blog, o blog do professor Luiz Carlos Noronha, vai aparecer aí na telinha, onde você tem lá mais de 800 videoaulas, né, exatamente dos anos anteriores, as aulas passadas. Se você perdeu as aulas ao vivo, assiste essas aulas gravadas lá no nosso blog, você vai lá, volta, assiste tranquilamente as aulas anteriores, ok? Você pode também participar através do nosso Twitter, vai aparecer aí o Twitter do professor Luiz Carlos, você manda aí o comentário, suas dúvidas, sugestões, críticas, tá certo? E também através do Facebook, tá? Você pode entrar aí no Face, no nosso Face do professor Luiz Carlos Noronha e também participar das nossas aulas. Lembrando que nossas aulas tem aulas de Física, Química, Geografia, Redação, Literatura, com alguns dos melhores professores de Natal, e essas aulas estão ocorrendo ao vivo todos os domingos à noite, a partir das 21 horas. Quando chega mais próximo do vestibular do Enem ou os outros vestibulares, do ERN, vestibulares de fora também, né, nós daremos aqui mais aulas para vocês. Então vamos para a resolução, continuação da resolução da prova do Enem. Preste bem atenção à questão aí, na telinha, por favor. Os freios ABS são uma importante medida de segurança no trânsito, os quais funcionam para impedir o travamento das rodas do carro quando o sistema de freios é acionado, liberando as rodas quando estão no limiar do deslizamento. Quando as rodas travam, a força de frenagem é governada pelo atrito cinético. As representações esquemáticas da força de atrito, FAT, entre os pneus e a pista, em função da pressão P aplicada no pedal de freio para carros sem ABS e com ABS, respectivamente, são. Aí ele colocou aí as opções para vocês, tá certo? Quem fez o Enem está lembrado aí dessa questão. Então nós vamos novamente voltar à questão, fazer a leitura e em seguida resolver e também comentar sobre a força de atrito, que é questão que geralmente vem nos concursos do vestibulares e do Enem, ok? Então olha aí a leitura. Os freios ABS são uma importante medida de segurança no trânsito, os quais funcionam para impedir o travamento das rodas do carro quando o sistema de freios é acionado, liberando as rodas quando estão no limiar do deslizamento. Quando as rodas travam, a força de frenagem é governada pelo atrito cinético. As representações esquematizadas da força de atrito, FAT, entre os pneus e a pista, em função da pressão P aplicada no pedal de freio para os carros sem ABS e com ABS, respectivamente, são. Aí eles querem saber qual dos gráficos aí representa a força de atrito nos carros com freios convencionais e esse novo sistema que é o freio ABS. Vai para cá, vestibulando. O que é que ocorre? Hoje os carros estão com a tecnologia cada vez melhor e hoje o sistema de freio é chamado sistema ABS. É aquele sistema que você freia e suas rodas praticamente não travam, de tal forma que você continua tendo o controle do carro através do volante. Antigamente freava-se,
a roda era travada e a pessoa não tinha mais como desviar o carro. Para onde tivesse o freio travando e o carro estivesse dirigindo, ele não tinha mais como controlar. Então, por isso que hoje é importante comprar carros que tenham o freio ABS, que é um sistema muito melhor, e também você freia e tem condição de continuar controlando o seu carro, ok? Então, é importante, né, além dos carros que tem airbag, né, que dá aquela segurança, também carros com freios ABS. Agora, o que é que mudou, vestibulando? O que mudou é que antes, nos carros convencionais, freio convencionais, você freava, ele travava a roda. Agora você freia e quando a roda vai travar, o sistema volta, tá certo? Para diminuir aquela força momentaneamente, para que continue forçando, de tal forma que o atrito seja maior e a roda nunca trave, ela sempre fique em movimento. Aí você diz, professor Luiz Carlos, mas por quê? Não é bom que a roda trave? Olha, se a roda travar, quem vai segurar, quando você está numa pista que você freia, quem vai segurar é o atrito. Então você vem com uma certa velocidade, quando você freia, quem segura é o atrito. Se sua roda trava, o atrito é 1. Se a roda não trava com o novo freio ABS, o atrito é um outro maior. Se o atrito é maior com o freio ABS, que a roda não trava, então você vai parar mais rápido, porque a força de atrito é a força que vai frear, que vai parar o seu carro. Então, por que quando você, antigamente no carro, quando você freava, a roda travava, saía arrastando, e por que o atrito é menor? Porque você aprendeu em sala de aula que quando o corpo entra em movimento, a força de atrito diminui. Como assim, professor Luiz Carlos? Explique melhor. Então vamos, como eu disse, resolver essa questão do Enem, mas vamos também colocar a matéria de força de atrito para ver alguns pontos de vista que pode ser cobrado sobre força de atrito. Primeiro, o que é que o vestibulando tem que saber para a força de atrito? Você também no ensino médio, o vestibulando, quem vai fazer aí o vestibular do Enem, tá certo? E os vestibulares em geral. Primeiro, você tem que saber o seguinte, a força de atrito ela é inteligente. Como assim, professor Luiz Carlos? Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você, estudante que está aí sentado, acompanhando a minha aula, vamos supor que eu deixo você responsável para segurar uma cadeira que está aí ao seu lado. Segurar porque o seu irmãozinho mais novo, ele vai chegar e vai querer puxar. E eu quero que você não deixe ele levar essa cadeira. Ora, o que é que você vai fazer? Você vai ficar sentado, quando seu irmãozinho mais novo puxar aquela cadeira, você vai e puxa no sentido contrário. Aí ele não vai conseguir arrastar e ele desiste. Se depois seu irmãozinho vir, vou puxar agora com mais força, correr e puxar com mais força, você vai botar uma força maior ainda na cadeira para ele não levar. Então a força de atrito, ela é inteligente, ela é igual a você, ela só funciona quando é necessária. Por exemplo, olhe aí para a sua televisão. Neste momento, ela não tem força de atrito, porque não tem nenhuma força empurrando ela. Agora, se seu irmão pequeno empurrar a sua televisão, aí a força de atrito vai começar a agir. Se ele for muito novinho e não tiver força para empurrar a televisão, mas a força de atrito vai aparecer, porque ela vai impedir que ele empurre, tá certo? Então a força de atrito, ela só existe, por exemplo, essa armário que está aí na sua cozinha, neste momento a força de atrito é 0. Agora, se esse armário lá carregado, alguém for lá e botar uma forcinha nele, de tal forma que não consiga empurrar o armário, não vai conseguir empurrar porque a força de atrito vai ser igual àquela força que você colocou. Se você colocar uma força maior para empurrar, por exemplo, um guarda-roupa, a força de atrito vai ser igual à sua força para não deixar você empurrar. Então a força de atrito ela é inteligente, ela é igual a você. A cadeira estava lá, você só botou força quando o seu irmão puxou. Então a força de atrito, ela começa, quando o guarda-roupa, por exemplo, lá está parado, a força de atrito lá é 0. Se você for empurrar aquele guarda-roupa pesado e botar uma força de 10 newton, aí a força de atrito sai de 0 para 10. Vamos supor que essa força de atrito lá no guarda-roupa, ela suporta até 30 newton. Então quando não tem ninguém empurrando lá, a força de atrito é 0. Quando você vai e empurra e não consegue afastar o guarda-roupa, por exemplo, botou 10, a força de atrito vai ser 10. Quando você colocar 20, a força de atrito vai ser 20. Quando você colocar 30, a força de atrito vai ser 30, é a máxima força, tá certo? Agora, lembre-se de uma coisa, quando você coloca o guarda-roupa para empurrar, aí a força de atrito que suportava até 30, ela diminui um pouco. Por que diminui? Porque
rugosidades, as moléculas, a força de atrito, ela é uma força eletromagnética. Então é ali os movimentos da molécula, um colada no outro, que faz uma espécie de uma solda, de tal forma que ele fique ali sem conseguir sair, tá certo? Um guarda-roupa, por exemplo, do solo. Mas quando você empurra com muita força, aquela rugosidade, ela diminui e fica mais fácil empurrar. Por exemplo, você vai empurrar um carro, para tirar ele do repouso é uma força enorme, mas depois que o carro pega o movimento, é mais fácil você manter o empurrão. Por quê? Porque quando o carro entra em movimento, ele passa daquela força de atrito máxima possível, e quando entra em movimento, a força de atrito ela diminui um pouco. Então, vestibulando, acompanha aí agora aí na telinha, eu vou fazer aqui um gráfico bem rapidinho, só para você lembrar, ó, olha aí na telinha, por favor. Vou fazer um gráfico aqui da força, tá certo? Uma força que você vai colocar, e aqui em cima eu vou botar a força de atrito. Vestibulando, vocês vão fazer o Enem, ou outro qualquer vestibular, o Enem também é um vestibular, você lembre-se que toda vez que você pegar um gráfico, você vai ver o que é que tem de um lado, o que é que tem do outro. Nesse caso eu botei a força que você vai aplicar e em cima a força de atrito, que eu chamei de FAT, como o Enem chamou de FAT, tá certo? O que foi que aconteceu no exemplo que eu lhe dei? Se você coloca 10 newton e o guarda-roupa suporta até 30, se você coloca 10, lógico que ele não vai entrar em movimento, porque você botou 10, ele suporta até 30 no exemplo que eu estou dando, então se você botou 10, ele não vai entrar em movimento e a força de atrito vai ser 10. Então vai juntar, ó, 10 com 10 vai dar aqui um pontinho. Se você colocar 20, lembre-se que eu dei no exemplo, supondo que o guarda-roupa da sua casa suporte até 30 newton. Se você, que é quem está botando essa força F, se você botar 20 newton, a força de atrito no guarda-roupa vai ser 20. E também ele não vai entrar em movimento. Por quê? Porque nós vimos que ele suporta até 30. Se você colocar 30, aí eu disse que o guarda-roupa suporta até 30. Aí a força de atrito vai ser 30. E você vai unir aqui um ponto, 30 com 30. Então, vestibulando, você vai ver que depois, se você unir esses pontos, sempre o gráfico da força de atrito vai ser uma reta. E foi isso que vocês viram em sala de aula. O gráfico da força de atrito é uma reta. Então ela vai subindo, vai para cá, para cá, para cá, para cá. Lembre-se que a força de atrito ela é inteligente. Professor, a força de atrito que está agora no guarda-roupa lá do meu quarto, que eu estou aqui na sala assistindo a televisão, quanto é que vale a força de atrito lá? 0. Porque não tem ninguém empurrando ele. E vamos supor que seu guarda-roupa aguenta até 30. Se alguém botar 10, aí a força de atrito só vai dar 10. Ela aguenta até 30, mas ela só vai botar 10 para anular. Ela não vai botar 30, senão você empurrava com 10, a força de atrito empurrava com 30, o guarda-roupa ia andar no sentido contrário, por ser maior. Não, a força de atrito, como eu disse, ela é inteligente, ela vai funcionando aos poucos. Se você colocar 10, ela responde com 10, se você coloca 20, ela responde com 20. Se o guarda-roupa suporta até 30, se você colocar 30, ela responde com 30. Agora, se você botar 35, aí seu guarda-roupa, no exemplo que eu dei, ele só aguentava até 30. Você botar 35, seu guarda-roupa vai andar, porque ele só aguenta até 30. Aí você diz, professor Luiz Carlos, se eu botei uma força de 35, meu guarda-roupa vai andar, a de atrito vai ser 30, Não, ela diminui. Por que diminui? Porque eu disse a vocês viram em sala de aula, que o guarda-roupa vai entrar em movimento. Então o coeficiente de atrito, né, a gente vai já ver a fórmula, ele fica menor, então a força de atrito ela diminui, ela é menor do que 30. Então no gráfico, ó, acompanhe no gráfico aí de novo, se ela ir até 30, ó, olha aí no gráfico aí, na telinha aí, no computador, se ela ir até 30, quando você botar uma força maior, a força de atrito diminui e passa um valor quase constante, que é o valor do movimento. Então a força de atrito ela atinge um valor máximo e depois ela diminui para um valor menor. Ela vai até 30 e depois diminui para 27, 26, depende do coeficiente, como a gente vai calcular em fórmula. Ok? Então, vestibulando, voltando à questão, ó, ele diz o seguinte, lá a questão do Enem. Os freios ABS são uma importante medida de segurança no trânsito, os quais funcionam para impedir o travamento das rodas do carro quando o sistema de freio é adicionado, liberando as rodas que estão no limiar do deslizamento. O freio antigo travava e a roda saía deslizando, tá certo? Quando as rodas travam, a força de frenagem é governada pelo atrito cinético. O cinético vem de movimento e o atrito é menor. As representações esquemáticas da força de atrito, FAT, entre os pneus e a pista, em função da pressão
P aplicada no pedal de freio para carros sem ABS e com ABS são. Então, voltando aí à página anterior, voltando, tá certo? A página anterior, a letra A, eu tenho aí a força de atrito sem o freio ABS, porque foi o que eu fiz no gráfico. Ela vai até um valor máximo e depois ela cai. Então, esse é o gráfico que a gente fez aqui, ó, rapidamente, brincando aí com vocês, está vendo? Então, essa é do freio tradicional, que a roda travava e aí a força de atrito diminuía. Então, o freio tradicional, sem ser o ABS, a força de atrito que para o carro, ela diminui um pouco. Então, diminui mais para parar. Já o com ABS, ó, quando vai travar, ele volta e não deixa a roda travar, então continua o atrito maior. Ele vai até o máximo de novo e volta. Então, seria aí a letra A, tá certo? Agora, vestibulando, vai para cá, nós temos um videozinho aí, dessa parte de força de atrito, tá? Que vai melhorar aí o que a gente falou, vai exercitar mais. Se você tiver alguma dúvida, pergunta ao seu professor, entra em contato comigo no Face, Luiz Carlos Noronha, Luiz com S, no Twitter, tá certo? Procura lá no Facebook, Luiz Carlos Noronha, tira a dúvida. E também essas aulas estão sendo ao vivo, mas daqui uns dias ela vai estar lá no nosso blog. Aí você vai poder parar, voltar, ver direitinho, mas existem lá mais de 800 videoaulas no meu blog, que já tem aula de atrito que você pode assistir. Acessa lá o blog do professor Luiz Carlos Noronha, vê qual é a aula que você quer e aciona, ok? Vamos ver o vídeo aí de força de atrito para fechar melhor essa questão aí do Enem, para a gente em seguida voltar para mais uma questão da prova do Enem do ano passado. Acompanha aí o vídeo de força de atrito. As forças que atuam sobre o bloco de madeira neste experimento são o peso, a força normal e a força de atrito. Estão representadas também as duas componentes da força peso, uma paralela e a outra perpendicular em relação ao plano. No início do experimento, o bloco não se move, mesmo com o aumento da inclinação. Isso acontece porque a força de atrito estático se contrapõe à componente paralela do peso, acompanhando seu aumento de valor. Depois, o atrito estático atinge seu ponto máximo. A partir dele, ocorre movimento relativo entre os corpos em contato e o atrito passa a ser considerado dinâmico. A força de atrito dinâmico é sempre contrária ao movimento. Ela independe da velocidade com que o corpo desliza sobre a superfície e da área do contato entre o corpo e a superfície. Repare que a intensidade da força de atrito é proporcional à intensidade da força de contato entre o corpo e a superfície, ou força normal. Observe ainda que a força de atrito dinâmico é geralmente menor que a força de atrito máximo, que ocorre quando o corpo está na iminência do movimento. Ok? Então, estudantes, é isso que a gente está falando. A força de atrito ela vai até um valor máximo quando você, para tirar um carro que está atolado, quando você tira ele, você venceu aquela força de atrito máxima. Depois que ele entra em movimento, a força de atrito fica mais fácil empurrar. Então lembre-se que em movimento a força de atrito ela cai, fica um valor menor, como nós mostramos no gráfico e como mostrou aí no vídeo. E só um lembrete também, a pessoa diz, quem freia o carro é a força de atrito. Os carros com freio ABS, a vantagem é que a roda não trava, não desliza, então o atrito, ele volta de novo a subir, a força de atrito volta a aumentar, né, porque evita que a roda entre em movimento e saia deslizando. Então essa é a vantagem do freio ABS. Mas a força de atrito é sempre contrária ao movimento? Não, tem vez que o atrito é necessário para que o movimento ocorra. Por exemplo, você só anda devido à força de atrito. Não, professor Luiz Carlos, eu ando devido às forças da minha perna, né? Então não faça isso não, mas pule no edifício de 10 andares e movimenta as pernas, às vezes você anda. Então você não anda porque não vai ter o atrito lá para fazer você andar horizontalmente, tá certo? O atrito não é suficiente do seu pé com o ar. Então, quando você está caminhando, você faz uma força no solo, uma força de ação no solo, e você anda devido à força de reação que o solo faz em você, que é a força de atrito. Se for um solo escorregadio, você vai ter dificuldade, pode até cair. Se for no asfalto, você anda com maior facilidade. Então, a força de atrito, ela não só
prejudica o movimento, ela também pode fazer com que o movimento ocorra no caso da gente andar, ok? Beleza? Vamos para mais uma questão do Enem, resolver, lembrando que no nosso blog aí tem outras, já tem aula, essas aulas estão sendo ao vivo, daqui uns dias vai estar aí também no blog do professor Luiz Carlos Noronha, mas lá, está aí o endereço aí, mas lá já existe mais de 800 aulas, videoaulas gratuitas, é só acessar e escolher a disciplina, redação, literatura, física, química, português, tá certo? Veja lá como você, a matéria que você está querendo estudar. Qualquer horário está lá à disposição, de manhã, de madrugada, quem não tem computador vai na Lan House. E lembrando que essa aula está sendo ao vivo todos os domingos, a partir das 21 horas, na telinha da TV União, ou ao vivo também você pode acompanhar pela internet, no site da TV União, que é tvuniãodenatal.tv.br, vai aparecer aí na telinha para vocês, ok? Vamos para mais uma questão do Enem. Nós estamos resolvendo questões do Enem e, lógico, como quem acompanha nossos aulões, a gente aproveita para trazer mais alguns conteúdos, uma outra forma que essa questão possa ser abordada nas provas, ok?